versículo 17, 2 Coríntios 5, 17. Glória a Deus. E diz assim a palavra do nosso Deus, no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou ler mais uma vez este versículo, olha só. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com a sua cabeça, nós vamos orar pedindo para Deus a direção dessa palavra. Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti pelas vidas que estão ouvindo essa palavra, para que o Senhor abra a mente deles, para que o Senhor abra a mente delas, e eles possam ter a revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus, Senhor, que possa haver frutos, e que nós possamos ser movidos em ação, para agir e para sermos transformadores de vida, através daquilo que o Senhor nos fala. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Antigamente, eu achava que as coisas que acontecem na minha vida, eu ficava pensando assim: nossa, uma coincidência. Puxa, que coincidência de novo, né? E hoje não. Hoje eu fico muito atento, eu fico muito esperto. Cada vez que eu percebo assim uma coisa mínima, eu falo: olha só, mas de novo isso, aquilo, está se conectando. Eu sempre penso: Deus está falando comigo, Deus está me mostrando de alguma maneira. Porque Deus tem várias maneiras de falar com os seus servos. Deus pode aparecer frente a frente com alguém, como Jesus aparecia lá para o apóstolo Paulo, dentro do seu quarto e conversava com ele. Deus pode falar com um trovão, como nós cantamos. E a voz de Deus, algumas pessoas falam: eu só ouvi um trovão, e outros dizem: eu ouvi claramente o que Deus disse. Deus pode falar no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente, e Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de profetas, mas Deus não é limitado na sua maneira de falar. Deus fala de toda e qualquer maneira. Basta haver a necessidade que Deus fale, e Ele vai falar. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana, uma palavra, e de repente aquele pastor que estava pregando, ele disse que tocava guitarra, estava aprendendo guitarra quando era criança. Eu comecei a lembrar da minha própria vida e como é que foi isso, porque hoje eu sou músico pela misericórdia de Deus, nada profissional, mas para a glória de Deus, possível tocar alguns instrumentos para adorar a Deus e para louvar. E quando eu queria aprender a tocar, a pastora, a esposa do pastor, ela não tinha muita paciência. Uma bênção, ela ama até hoje. Converso com ela e dou risada falando essas palavras para me bater. Mas olha só, ela não tinha muita paciência. Ela não dá, sai daqui, que tá, vai pra lá. Mas depois ela fica assim: está insistindo tanto que quer saber? Vamos ver o que vai dar. E ela começou devagarinho: toma, segura a guitarra, carrega para mim. Quando a gente vai em alguns lugares, ela é pesada, e eu ficava levando a guitarra nas costas com uma alegria. E aí ela foi me ajudando e ela me ensinou a tocar. Daqui a pouco eu estava ali tocando junto com os jovens, né, com as crianças, e foi uma grande bênção, eu aprendi. Mas teve uma coisa que eu descobri logo nas primeiras vezes em que eu peguei no instrumento, na guitarra. Para a guitarra fazer o som que vocês escutam aí, ela tem 6 cordas. E para poder fazer o som, a gente tem que pegar essas cordas e apertar elas. O violão é a mesma coisa, a gente tem que apertar essas cordas contra a madeira, usando essa parte do dedo
dedo aqui, que é bem pertinho da unha. E quando eu apertei, ela falou: aperta, vamos, aperta forte. Eu vi que o negócio dói. Falei: peraí, mas isso aqui dói? Dói o dedo. Eu cheguei na igreja hoje, a tia estava assim. Falei: se o dedo está doendo, ela dói um pouquinho aqui e tal. Já vi os dedos dessa menina sangrando. Não para de tocar. E aí eu fiquei lembrando, é verdade, o dedo dói no começo, mas depois, com o tempo, ele não dói mais. Mas como é que consegue tocar o culto inteiro? Pegou a hora que começou o culto, não tinha ainda, ela foi tocar e apertou, au, doeu, mas depois apertou de novo, doeu menos, depois apertou e falou: isso aqui não é nada, já tocou o culto inteiro. E assim acontece, a gente começa a tocar, dói, machuca, mas depois a dor vai desaparecendo. Sabe por que isso acontece? Tem uma coisa que se forma aqui no nosso dedo, quem toca violão e toca guitarra, que se chama calo, forma calo. Então o professor de violão vai falar: daqui a pouquinho vai calejar os seus dedos. Quando formar os calinhos aqui, não dói mais, você aperta e não dói mais, porque formou calo, não é mais aquela pele macia que tinha. Então a gente caleja os nossos dedos e para de doer, a gente consegue tocar sem sentir dor. Que coisa interessante. O que é um calo? Comecei a pensar e meditar sobre isso. O que é isso? Um calo que se forma na nossa mão, no nosso dedo. Calo é carne morta. Por que a gente não sente, não dói quando tem um calo? Porque a carne morreu. Tem um pedacinho de carne morta aqui nos dedos. Assim acontece também no meu corpo inteiro. A nossa pele é revestida de uma camada finíssima de pele, que é uma carne morta, é uma pele morta, uma carne morta. O nome disso é camada córnea. Eu pesquisei para ver qual é o nome desse negócio. E toda hora ela está se soltando. Isso é tão interessante que, para você parar para pensar numa coisa, sabe quando você vai espanar a sua casa e tirar o pó da casa? Uma grande parte daquele pó é parte da sua carne que está ali. Saiu da carne e foi caindo pelo chão, por cima das coisas, flutuou, carne morta. A nossa pele fica soltando isso todo o tempo todo. A gente fica escamando. Então parte da nossa carne fica morta quando a gente tem calo. Quando a gente corta a cutícula, vamos tirar a cutícula aqui, se ninguém tira o bife, a Josi quer. O que vai acontecer ali? Ela tirou. Olha que coisa interessante, tirou toda a cutícula e não doeu. E por que não doeu? Porque é carne morta. A gente corta a unha e não dói. Faz parte da nossa carne, é morta. O cabelo, pode cortar, não dói, é morta, carne morta. E assim acontece no nosso corpo. Nós temos isso. E essa coisa era tão interessante, você saber que essa parte do seu corpo que é morta, ela não dói, não sente nada, morreu, está morto. E a segunda coisa é, ela tem que ser desligada do seu corpo. Imagina só você ficar com um pedaço de carne morta no seu corpo, ela tem que ser desligada. Mesmo os calos, eles vão se desfazendo e vai formando novos calos embaixo, né? Quem trabalha na enxada, já trabalhei como ajudante de pedreiro, trabalhei carregando gás, botijões de gás. Então formavam calos nas mãos, ainda tem um pouquinho, mas vai desaparecendo também, vai tocando a pele, né? Então a gente trabalha na marreta, trabalha fazendo força, forma calos e depois aquilo que doía, que sangrava, não dói mais, porque agora tem carne morta aqui. Eu estou falando isso para vocês para a gente poder refletir sobre o significado que tem existir carne morta e carne viva. A diferença no nosso corpo de saber existe carne morta e carne viva. A carne morta é para ser cortada, tirada, jogada fora, e é para permanecer a carne viva. Essa coisa de carne morta, a gente sabe, está cheia de micro-organismos, bactérias, eles já estão comendo. Igual quando a gente morre, já come tudo, né? Mas eles já vão comendo. Existe, a gente tem que tomar banho por causa disso. Por que a gente toma banho senão começa a cheirar mal? Porque a parte morta, ela vai ser comida pelos micro-organismos e começa a cheirar mal. Que palavra estranha, negócio que vocês estão ouvindo. É por causa disso que lá no tabernáculo, quando Deus ia falar assim, vocês vão se apresentar na minha presença e vocês precisam estar purificados. Eles tinham que fazer alguns rituais de purificação que incluía lavagem. Tinha que lavar a pele, tirar tudo que estava morto. Ah, mas e se alguém tinha lepra? Nem pensava. Não podia, a lepra é uma carne
podia chegar na presença de Deus, não podia chegar a sangue, essas coisas assim, não podia, porque isso representa coisas impuras. E agora, quando a gente começa a olhar para a nossa vida e para a palavra de Deus, e de repente eu olho para o versículo e falo assim: ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a gente está no culto de Santa Ceia, e Jesus pegou um pedaço de pão e ele disse assim: olha, isso é a minha carne, um pedaço de pão. Jesus disse que nós estaríamos ligados nele como um só corpo, como sendo nós carne, ligados em Jesus, carne. Mas isso é uma coisa espiritual. Nós temos que entender o significado disso. Jesus, ele sabe, ele olha para nós essa noite, ele sabe que nós somos feitos de carne, e sabe que em nós também tem carne morta. Mas ele não quer olhar para nós e falar assim: não, tem uma partezinha do corpo deles que é uma carne viva. Jesus quer que nós consideremos toda a nossa carne morta. Por isso, é isso que ele diz. Nós temos que morrer para o mundo e declarar abertamente: estou morto para o mundo. Ora, mas se a minha carne está morta, como é que eu vou estar vivo aqui na terra? É porque o que vive agora é o nosso espírito, não é mais a nossa carne. E como é que eu sei se a minha carne está realmente morta? Não só nos meus calos, cutículas, coisas assim, mas eu estou com o meu corpo que pode ser chamado de um pedaço de carne morta. É simples. Se o modo como eu vivo, o modo como eu falo, o modo como eu penso e o modo como eu ajo não são de acordo com essa carne. Porque se eu ajo de acordo com a minha carne está viva, mas o meu espírito dorme. Espiritualmente eu estou morto, carnalmente eu estou vivo. Mas se o que eu faço, penso, ajo e a maneira que eu vivo, ela reflete a conexão do meu espírito com Deus, portanto Jesus olha para mim e fala: eis aí um ser que é espiritual. Então a minha carne está totalmente morta e o meu espírito está vivo. Espiritualmente eu estou vivo, mas para este mundo eu já estou morto. Irmãos, é por isso que Jesus, quando ele fala sobre nós, quando ele olha para nós, ele nos enxerga como pessoas que nasceram de novo. Para nascer de novo, o velho homem tem que morrer. O homem perguntou para Jesus: como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para entrar nos céus? E Jesus disse: verdadeiramente, você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele falou: como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou um homem velho, para mim só resta a morte. Ó, você não está entendendo. Jesus, como é que eu vou nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe? Ué, ela mesmo já morreu. Presta atenção. Aquele que não nascer da água e do Espírito não tem a vida eterna, não entrará no reino de Deus. Agora você começa a perceber que o nascer da água e do Espírito é: toda carne morta vai ser definitivamente morta, e todo espírito vivo se torna definitivamente vivo. São coisas espirituais que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos aplicar. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos firmemente que nós estamos ligados no corpo de Cristo. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente não veio aqui para comer alguma coisa na igreja. A gente veio numa fiel esperança, numa fiel convicção de que de alguma maneira nós estamos ligados a Cristo, mas ligados mesmo, como a unha está ligada à carne. De alguma maneira nós acreditamos que a maneira com a qual nós agimos, e quando a gente tem paciência, quando a gente demonstra amor, bondade, quando a gente faz alguma coisa que possa ser chamada de bom, alguma coisa boa aqui na terra, de alguma maneira a gente pensa: foi Cristo, foi Jesus. Isso só foi possível de acontecer porque Jesus, ele está ligado em mim, e ele como cabeça e eu como corpo. É a cabeça que comanda o corpo, seus movimentos, as suas ações.
Jesus me comandou, me direcionou, Ele fez com que eu agisse dessa maneira, eu consegui. E a gente fica maravilhado de saber que é possível ser guiado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. Mas posso falar uma coisa para vocês? Jesus não fica ligado em carne morta. E Jesus não fica ligado em carne viva. Jesus só se liga em Espírito. Ora, então como é que a gente... Ele disse, coma da minha carne, e agora nós vamos nos tornar um com Ele. É justamente isso. Isso que nós fazemos aqui não envolve transubstanciação, que algumas pessoas acreditam que ele pega a hóstia ou pega o pão da Santa Ceia e aquilo vira verdadeiramente a carne de Cristo, e a gente começa a mastigar um pedaço de carne. Não é nada disso. Não é isso. Porque Jesus não faz ligação com carne, Ele não tem aliança com carne, Ele não tem pacto com carne, Ele tem pacto com o Espírito, Ele tem aliança com o Espírito. E quando nós que estamos em carne participamos da Santa Ceia do Senhor, e nós falamos, nós vamos nos tornar um só corpo com Cristo, a nossa carne que é morta, que é destrutível, que é corruptível, que é para ser enterrada, que é para apodrecer, ela se torna o corpo de Cristo. E agora nós nos tornamos seres espirituais, eternos, ressuscitados, transformados, novas criaturas, novo ser. Irmão, se você começar a se enxergar dessa maneira, você vai ver o poder que existe na vida de um crente que acredita na palavra de Deus. Você vai começar a olhar para as outras pessoas como mortais. Tem gente que fala, eu sou louco, irmão. Mas eu já cheguei a chegar e falar assim, não, mas eu sou um mortal. A pessoa não pula para trás, mas você é imortal? Rapaz, não briga com essas coisas. Você vai entender depois. A pessoa agiu assim porque é um mero mortal. Mas o Alexandre não é mortal, é alienígena, o que é isso? Eu nasci da água e do Espírito. Você quer entender esse negócio? Você quer também nascer da água e do Espírito? Você não entende quando você vê escrito assim em algum lugar, Jesus salva? Ah, já vi muitas vezes. Você nunca se perguntou, Jesus salva de quê? Ah, nunca me perguntei. Então, Jesus salva disso, de você morrer, apodrecer e ficar assim para sempre. É disso que Ele salva. Ele prometeu assim, quem crê em mim terá vida eterna, viverá para sempre. Não, eu não sou mais mortal. Você não é mortal, eu não sou mortal. Porque ainda que eu morra, eu voltarei à vida. E porque eu creio nele, eu nunca morrerei. Palavras de Jesus. Aí eu falo assim para as pessoas, para os meus amigos. Então, se você acredita que Jesus era uma alma bondosa, era uma pessoa que ajudava todo mundo, era um espírito evoluído, mas você não acredita no que ele disse, você acha que ele é mentiroso, então, meu amigo, não vale nada o que você crê. Eu acredito em Jesus em cada vírgula que ele falou, em cada detalhe. E ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim jamais morrerá. E se alguém está em Cristo, nova criação é. Eu sou um ser criado. Eu fui criado por Deus, mesmo no ventre da minha mãe, ou na ligação que eu tenho com Adão, com Eva, eu fui criado. Mas depois eu fui recriado. Eu fui criado de novo e me transformei em uma nova criatura, em uma nova criação. Tudo que era velho, inclusive a carne velha, é passado. E tudo se fez novo. Novo corpo, novo ser. Mas eu já estou no meu corpo transformado, que não sangra, que ultrapassa paredes e que... Não, eu não estou. Essa era a trombeta do tocou aí. Mas hoje, espiritualmente, e da maneira que eu estou ligado a Cristo, eu olho para o mundo como perdidos, que precisam de Jesus, como alguém que perece, mas eu olho para a minha vida como salvo, transformado, como alguém sobre quem a morte não tem poder. Vamos meditar então na palavra de Deus, meus queridos irmãos. Eu espero que você tenha aprendido isso. Nós estamos participando da Santa Ceia dessa noite.
Nós estamos declarando espiritualmente para os céus, para a terra e para o inferno, que nós somos novas criaturas e estamos ligados em Cristo, e que nós estamos desligados de qualquer obra da carne, estamos desligados e separados da carne morta. Esta é a mensagem para esta noite. Vamos ler Romanos 6,11 e vamos aprender como é que nós temos que identificar se nós estamos nessa condição de não viver a carne morta, se nós estamos numa condição em que nós temos que lutar e trabalhar para crescer e para avançar e para matar a nossa carne. A gente canta louvores que dizem: eu quero matar a minha carne, não é? Eu quero matar a minha carne, é isso. Transformar a minha carne numa carne morta, e carne morta não sente. Quando vem alguém cutuca, espeta, faz alguma coisa, você não dá um soco direto, você fala: nem senti nada, minha carne está morta. Essa é a nossa luta, essa é a nossa busca. Romanos 6,11, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que se separar da carne morta significa renunciar o velho homem, renunciar a carne morta. Existe renúncia envolvida. Vamos ver o que está escrito. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho que me considerar morto de alguma maneira. De uma maneira tal que, se alguém falasse assim: escuta, você não tem medo de morrer se alguém te apontar uma arma? E eu pedi para Deus: Senhor, me dá fé agora para eu responder. E quando o Senhor me der fé, eu dizia assim: na verdade eu já estou morto. E de novo a pessoa vai falar: mas que é isso? Está morto? Zumbi? Eu falo: não, você não entendeu, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que eu tenho que me considerar morto por pecado, mas vivo para Deus. Eu estou morto para o pecado, eu estou morto para o mundo. E sabe que tipo de morte eu sofri quando eu morri? Ele vai falar: não, que tipo? Crucificação. Eu fui crucificado com Cristo. Mas eu pensei que era só Cristo que estava na cruz. Não, eu também. Quando eu neguei a minha carne e matei a minha carne, eu fui crucificado com Cristo. Conversa de louco para o mundo, conversa de santo para Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que nós temos que nos considerar mortos para o pecado e mortos para a carne morta, envolve renúncia. Significa que eu vou ter que renunciar cada vez que a minha carne quiser fazer algo. O meu espírito não quer aquilo, mas a minha carne quer. Para mim é muito difícil. Eu estou no meio agora de uma briga terrível. E às vezes o Espírito me puxa e fala: não. Eu falei: ainda bem, o Espírito, a minha carne me puxa. Eu vou ter que renunciar. É necessário renúncia para que haja verdadeiramente a morte do velho homem, a morte das coisas que ficaram para trás. Tem que ter muito abandono. Mas você vai abrir mão disso, vai perder isso na sua vida. Eu perco tudo por Cristo e considero ganho. Mas em tudo que você tinha, o prestígio, a honra, eu considero esterco. Isso aqui que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Vocês estão achando as palavras estranhas? Nossa, esse pastor está pregando. Tudo está na Bíblia. Pastor, onde é que está escrito esterco na Bíblia? Eu vou te mostrar, não se preocupe. É só me perguntar em particular. O apóstolo Paulo disse com toda clareza: tudo aquilo que eu tinha, o prestígio, a glória, a honra, eu considero como esterco por amor a Cristo. Não vale nada, não serve para nada. Então, queridos, existe uma renúncia em você olhar para todas as vontades da carne, e essa carne é a carne morta. Tudo que envolve obras da carne, pecado, obras do velho homem, é necessário que haja renúncia na minha vida e na sua vida. Romanos 6 ainda, mas agora o versículo 6. As 3 passagens estão em Romanos 6.
Primeiro Romanos 6,11 e agora Romanos 6,6. A Bíblia vai nos ensinar que é necessário desfazer aquilo que precisa ser desfeito. Nossa, essa parte é muito profunda. Presta muita atenção, senão vai ter uma confusão na sua mente. Vou falar uma coisa maluca aqui para vocês. Existe um conceito que quando eu converso com meus amigos de trabalho, pelo menos para quase todos, a não ser um que for muito nerd, ele não sabe esse conceito. Esse conceito é fundamental para falar sobre a origem de todas as coisas. Mas a gente aprende lá na faculdade, na engenharia. Eu não conheço ninguém que sabe. É o nome de uma coisa chamada entropia. Entropia significa, na natureza, em tudo que existe na Terra, tudo tem a tendência a se desorganizar. Mas nada se organiza sozinho. Absolutamente nada. Os átomos não se juntam sozinhos para formar uma coisa que faz sentido. Mas eles vão se separando e formando uma coisa que não faz sentido. Tudo se desfaz, mas nada se forma, nada se cria. E esse fenômeno da entropia, que é usado na engenharia, nos cálculos, um monte de coisa, é fundamental para entender que Deus criou todas as coisas. E eu tento usar isso para poder falar do Evangelho para os que se dizem sábios, mas eles não sabem o que é entropia. Agora, entropia significa tudo tem a tendência a se organizar e não se desfazer. Desculpa que eu falei o contrário agora. Tudo tem a tendência a se desfazer e não se organizar. Olhando para isso, a gente para para pensar, o nosso corpo tem uma tendência a se desfazer. Não é assim que acontece? Como que o nosso corpo se organizou para formar essa estrutura do que nós somos? Isso é um milagre que veio de Deus. Mas a ciência, ela diz, para que isso acontecesse, é necessária energia. Para que alguém criasse uma estrutura de metal como essa que vocês estão vendo, alguém pegou uma terra, colocou energia e aí virou metal. Mas para ele voltar a ser essa terra, que é um ferrugem, não precisa de energia. Ele volta sozinho. Olha que coisa interessante. Se desorganiza sozinho, mas não se organiza sozinho. Alguém tem que ir lá por energia. E o nosso corpo foi formado assim. E quando a gente olha para a nossa vida e para o nosso corpo, nós sabemos o que vai acontecer. Olha só o que o versículo está dizendo. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele, foi com Cristo. Eu já tinha falado isso antes. O velho homem, a carne morta, foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Olha isso. Nós temos um corpo e é um corpo de pecado. Quando a gente aceita Jesus, confessa Ele como Salvador, se converte, desce as águas do batismo, sabe o que acontece? A Bíblia diz que nós somos crucificados com Ele. E por que nós somos crucificados com Ele? Para que o corpo do velho homem, a carne morta, seja desfeito. Ora, você sabe muito bem, quando a pessoa morre, ela vira pó. Ela se desorganiza, os átomos, as partículas, as moléculas, e volta a ser pó. Aquilo que estava feito agora é desfeito. Não é assim que acontece? É desmanchado. E olhando para essa palavra, que é necessário que o corpo do pecado seja desfeito para que não servamos mais o pecado. Sabe o que significa isso? Se não tiver na minha mente que o meu corpo de pecado, a minha carne pecaminosa, ela está se desfazendo, eu já fui crucificado com Cristo, virou pó para mim, eu viro escravo dela. Se eu não crucificar a minha carne, se eu não pegar a minha carne morta, colocar debaixo dos meus pés, matar, destruir e falar, chegou a hora de você ser desfeito. Se eu não fizer isso e não tiver sucesso nessa meta, nesse projeto, ela me escraviza. Eu viro escravo dessa carne morta. Você consegue imaginar? Tem coisa pior na vida do ser humano do que ser escravo de uma carne morta. É necessário que nós sejamos crucificados com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado que é causado por essa carne.
existem algumas coisas na nossa vida que tem que ser desfeito, tem que ser desmanchado, tem que ser aniquilado, arruinado. E nós, como crentes em Jesus, nós precisamos saber o que é. Irmão, não pode ter uma coisa na minha vida que eu carrego a vida inteira. Eu sei que aquilo é uma coisa que me leva ao pecado, e o pecado vai me levar até a morte, e a morte até o inferno. E eu deixo aquilo ali, está tudo bem. Eu preciso ver isso qualquer dia desse que eu vou ver. Misericórdia, tem que ser na hora. Já caça aquilo, esse negócio que eu vou pegar, vou fazer em 1000 pedaços. Desfaça o que precisa ser desfeito. Desfaça o que é necessário que seja desfeito. Usa a lei da entropia na sua vida espiritual. Pega esse negócio, bom, se esse negócio não vai se desfazer sozinho, eu vou forçar para que seja desfeito. Mas não vai ficar assim do jeito que está. Uma coisa na minha vida que era para estar morta e destruída, mas ainda está viva. Ou faz rápido, ou vira escravo dessa coisa. Terceiro, Romanos 6, agora o versículo 4. E o versículo 4 vai ensinar que nós temos que renunciar à carne morta. Depois que nós aprendemos que temos que renunciar ao velho homem, à carne morta, nós precisamos desfazer essa carne morta, ou desfazer dela, ou desfazer ela, transformando em nada, em pó. E depois que a gente pegou, bom, já matei, já destruí, já aniquilei, o que eu faço agora com esse resto que sobra? É necessário sepultar. Olha que coisa. Tem que negar a carne, renunciar a carne, desfazer essa carne, aniquilar a carne, que leva ao pecado e à morte e ao inferno. E depois você fala, pronto, agora eu acabei. Não, ainda falta uma coisa. Precisa pegar essa carne morta e sepultá-la. Vamos ver se a Bíblia ensina isso mesmo. Vou ler aqui. De sorte que fomos sepultados com Ele. Está falando de Cristo aqui mais uma vez, está falando de Jesus. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que nós fomos sepultados com Cristo. Mas Cristo foi sepultado. Sim, nós olhamos para a palavra de Deus e a gente vê que Cristo morreu e depois da sua morte tiraram o corpo na cruz e colocaram no túmulo e fecharam o túmulo com uma pedra. Jesus foi sepultado. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Essa não foi a única vez que Jesus foi sepultado. Jesus já havia sido sepultado antes. Como assim? Jesus tinha sido sepultado antes de morrer? Exatamente. E quando é que isso aconteceu, meu pastor? Foi quando Jesus estava dentro do Rio Jordão. João Batista estava vindo na direção dele. E João olhou para Jesus e disse assim, ó, este é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus se apresentou a ele, pode me batizar, João? João disse, eu preciso ser batizado contigo, e você vem a mim. E Jesus falou, deixa que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. Sabe, irmãos, Jesus, feito de carne e osso. Eu não sei se Jesus entendia 100% naquele momento. Naquele momento, o seu Espírito Santo tinha revelado para Jesus o que estava acontecendo ali. Eu só sei de uma coisa: o Pai deu uma ordem, seja batizado. E ele falou, amém, meu Pai. Ele não perguntou, eu não tenho pecado, eu não preciso passar por águas no batismo. Ele só disse que se cumpra toda a justiça. Se Deus mandou, é porque é justiça. Não tem nada de injusto nisso. Eu sem pecado me batizar, é a justiça de Deus. João, vamos cumprir a justiça. E João pegou Jesus, se preparou e olha, emergiu no Rio Jordão. E
Jesus foi sepultado ali. Talvez João deu um abraço dele, Jesus saiu, o Espírito Santo apareceu, repousou sobre ele, a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado. E quando alguém pergunta por que Jesus teve que se batizar se ele não tinha pecado, é por uma única razão, queridos. Jesus tinha um plano de preparar para mim e para você momentos em que nós participaríamos do corpo e do sangue dele, momentos em que nós nos tornaríamos um só corpo com ele. E ele sabia que nós, quando aceitássemos a Jesus, nós também seríamos batizados. E naquele momento em que nós fomos batizados e descemos as águas, espiritualmente, foi no mesmo momento em que nós fomos sepultados com Cristo Jesus. Nós estamos sendo batizados, Jesus sendo batizado. Nós estamos sendo sepultados, Jesus sendo sepultado. E o que está acontecendo com a carne morta? Uma carne que um dia nos escravizou, porque era uma carne regida pelo pecado. Essa carne foi definitivamente aniquilada, destruída, morta e ainda sepultada. Jesus foi sepultado, porque no sepultamento de Jesus, ele sepultou milhões e milhões e milhões de pessoas. Quando Jesus disse para João: me batiza, você não precisa entender o que está acontecendo aqui. Jesus desceu as águas, ele sepultou milhões e milhões de pessoas que ainda não existiam, que ainda viriam a existir. Isso inclui a sua vida e a minha vida. Nós fomos sepultados com ele no batismo. Que sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Como que eu tenho tanta certeza que eu serei ressuscitado? Que eu já estou ressuscitado, que eu já nasci da água, do Espírito, que a morte já não tem poder sobre a minha vida, porque eu batizei. E quando eu batizei, não foi um ritual de crente, eu fui sepultado com Cristo, no batismo de Cristo. Mas Jesus também morreu na cruz, e eu me declaro crucificado com ele. Mas Jesus morreu de verdade, irmãos. O sangue começou a sair, e ele parou de respirar, e foi dando os últimos suspiros, e entregou o seu espírito, e morreu. E agora ele foi literalmente sepultado. Mas 3 dias, terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus fez com que eu fosse sepultado com ele, e o que ele deseja para a minha vida e para a sua vida nessa noite é que nós ressuscitemos com ele. Ele já ressuscitou e está vivo. Ele olha para cada um de nós que estamos aqui, ele olha para a sua vida que ouve essa palavra, e ele deseja de todo o coração que você creia, que você sepulte a carne que está morta e renunciada, e que você ressuscite junto com ele e viva para sempre junto com ele. Este é o plano de Deus, este é o plano de Jesus. É isso que ele conquistou para a gente, com tanta dor, com tanta angústia, com tanto sofrimento. Foi assim que Jesus fez isso por mim e por você. Curva a sua cabeça, acho que é um momento de gratidão agora. O amor de Jesus por você, o amor de Jesus pela sua vida, ele foi tão grande que ele foi suficiente para que ele mesmo matasse a sua própria carne. Jesus decidiu considerar a sua carne morta, porque ele me amava e ele te amava. Ele não tinha pecado, a vida estava nele, não havia mal nele, mas apenas inocência. Mas ele me amou e te amou tanto, mas tanto, que ele decidiu matar a própria carne. Ele decidiu que a sua carne fosse morta, para que um dia nós pudéssemos dizer com toda a ousadia: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que agora nós vivemos na carne, nós vivemos na fé, Filho de Deus, o qual nos amou e se
se entregou a si mesmo por nós. Senhor, aqui está a tua igreja e o teu povo que ouviu esta palavra. De coração, eles se declaram mortos. Declaram que a carne está morta, está sendo desfeita, está sendo sepultada, de maneira que nós não somos mais escravos do pecado, mas verdadeiramente nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. Senhor, a tua igreja que aqui está e o teu povo que se reúne nessa noite, e neste momento para ouvir a tua palavra, creio que o Senhor é o Deus que tem poder para ressuscitar mortos. Creio que o Senhor tem poder para dar vida e vida eterna e vida em abundância. Nós abrimos mão de tudo, de qualquer coisa, de qualquer desejo, de qualquer apego que nós possamos ter na nossa vida, para que não sejamos escravos deste mundo, nem escravos do pecado e nem escravos da nossa carne, mas declaramos diante do Senhor: nós estamos mortos e sepultados na carne pelo batismo, e renascemos verdadeiramente. Nascemos da água e do Espírito. Estamos vivos, Senhor, para participar da tua santa ceia nesta noite, cumprir a tua vontade e a tua palavra, e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, para que nós venhamos ter vida em ti. Senhor, nós sabemos que nós não podemos ter vida em nós mesmos, mas pelo contrário, nós estamos mortos. Mas em ti, Senhor, nós temos vida e vida em abundância. Por isso agora eu te peço, cuida da tua igreja que aqui está. Cuida, Senhor, do teu servo e serva que ouve esta palavra. Cuida da minha vida, e que a tua misericórdia seja grande sobre nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos permanecer livres, verdadeiramente livres, e que nós sejamos seres espirituais que confiam na tua palavra, naquilo que o Senhor diz, e sejamos fiéis até a morte. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus.